Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Evangelho relatado por João, capítulo 3. Eu vou fazer uma oração primeiro. Vamos fazer a oração primeiro. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, graças nós te damos. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da Tua poderosa palavra. Pois a Tua palavra, Pai, sempre será a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Deus vivo, santo, fiel, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura. Opera essas maravilhas nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos, Pai, que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, Deus vivo, santo e fiel, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar. O Evangelho relatado por João, capítulo 3, versículo 1, vai dizer que Nicodemos, ele vai procurar Jesus. Vai dizer assim no versículo 1: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode operar esses milagres, essas maravilhas, esses sinais, se Deus não for com ele. Jesus Cristo vai olhar para Nicodemos e ele vai dizer assim, em verdade, verdade, te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos vai perguntar para Jesus: e como pode isso? Como pode um homem, sendo velho, tornar a entrar no ventre da sua mãe? E Jesus vai dizer para Nicodemos: em verdade, verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. No versículo 8 ele vai dizer: o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem nem para onde vai. Nicodemos, ele não está entendendo nada. E ele vai dizer no versículo 9: como pode isso? Aí Jesus Cristo vai dizer para Nicodemos: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Versículo 12: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? O versículo 14, Jesus Cristo vai dizer para Nicodemos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus Cristo, ele está conversando com Nicodemos. Nicodemos, ele é um mestre, ele conhece a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo, ele está trazendo até mesmo essa passagem, tanto no coração de Nicodemos, tanto na mente também. Que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus Cristo estava trazendo ali na memória de Nicodemos, quando o povo pecou, quando o povo foi contra Moisés e contra Deus, e Deus enviou serpente para picar o povo, e o povo estava morrendo, e através dessas serpentes fez o povo voltar para Deus. Eles vão procurar Moisés arrependidos,
e vão pedir para Moisés: ora para Deus nos perdoar. Aí Deus pede para Moisés fazer essa serpente de bronze, levantar essa serpente de bronze, e declarou que todo aquele que fosse picado por uma serpente, se olhasse para essa serpente que foi levantada, não morreria. E Jesus Cristo está falando: essa serpente representava a minha vinda ali, me representava. O significado dessa serpente era a minha vinda, era a minha vinda. Vamos aqui em Números capítulo 21. Eu vou pedir para Denise. Você me ajuda, Denise, fazendo favor, Denise? Eu acabei esquecendo meu óculos. Sim. Todos acharam? Números capítulo 21. Dois. Fazendo favor, Denise. Isso. Quer me dar aqui? Tá. Vou ler nessa versão. Pode colocar no cantinho. O versículo 5 até o 9, fazendo favor. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui não tem pão nem água, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Então sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Amém. Muitas pessoas até perguntam: que Moisés, Deus dá esta ordem para Moisés fazer uma estátua, uma serpente, se ele mesmo proíbe no mandamento dele fazer qualquer imagem ou escultura? Porque Deus está falando para Moisés fazer uma estátua agora, uma imagem, e aonde que muitas pessoas, não sabendo interpretar essa passagem, adora imagem. Tem muitas pessoas, por conta dessa passagem, acaba adorando imagem. Não, se aqui Deus permitiu adorar a imagem, a serpente, também é permitido adorar outras imagens. Mas vamos entender o texto, para a gente não roubar o que Deus estava querendo dizer. Vamos em Êxodo capítulo 20, no versículo 5, para entender até mesmo esse mandamento. Eu vou ler aqui nessa versão, aqui, Denise, o versículo, Êxodo capítulo 20, o versículo 4 até o 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus,
Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ó, em outras linguagens, Denise, o texto, aqui no versículo 5, está dizendo assim, ó, não te encurvarás. Quando fala não te encurvarás, está dizendo não adorarás. E quando está escrito assim em outras linguagens, e a elas nem as servirás, ele quer dizer não dará culto, não dará culto. Então a ordem do nosso Deus Todo-Poderoso era essa, não podia adorar a imagem. E agora voltando aqui para o livro aqui de Números, para a gente entender, quando Deus pede para Moisés levantar essa serpente, fazer essa serpente, ele não dá uma ordem para o povo adorar. Ele não dá uma ordem para o povo adorar. Ele dá uma ordem assim: toda vez que a serpente picar vocês, e vocês olhar para essa serpente que representa Cristo, representava Cristo, essa serpente representava Cristo. É o mesmo modo daquele rapaz que estava do copeiro e do padeiro de José, né? O copeiro representava o sangue de Cristo ali, e o padeiro representava o pão. Por isso que o padeiro morreu, né? E o sangue ali, o copeiro viveu. Então aqui era só representava, era um sinal que representava a vinda de Cristo. Era isso que Deus estava querendo. E olha aqui, ó, no versículo 8. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Olhar para ela, não era adorar. Então tem uma grande diferença. Olhar para ela. Mas o que vai acontecer com o povo? O povo, eles vão acabar adorando esta imagem. Eles vão entrar no pecado, porque a ordem era o quê? A ordem era o quê? Olhar. E eles vão adorar. Além de adorar, eles vão queimar incenso. Vamos colocar até um nome nela. Olha aqui em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 18. Denise está ligeira aqui na palavra de Deus. Ele está para cá. 2 Reis está para cá. Capítulo 18. Aí o rei Ezequias, ele vai quebrar essa imagem. E aonde que Deus vai se agradar dele? Porque o povo estava na desobediência. Eles estavam adorando a imagem. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ó, 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. Agora ela vai ler o versículo 2. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. E fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Por quê? Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Então você vê que aqui o rei Ezequias, ele até quebra essa imagem, porque o povo já estava idolatrando. E Jesus Cristo está jogando esse fato na memória de Nicodemos. Igual eu disse, Nicodemos conhece as escrituras. Então quando Jesus Cristo, ele fala assim: do mesmo modo que Moisés levantou aquela serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aquela serpente, a serpente picava, as pessoas estavam morrendo, mas quando elas olhavam ali para aquela serpente que Moisés levantou, o veneno ali não matava essas pessoas viviam.
Assim é Cristo. Quando até mesmo na caminhada você peca, se você olhar para Cristo, se você voltar para Cristo, é perdoado. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Então vamos voltar aqui para João capítulo 3. Então ele está falando com Nicodemos. Versículo 14 é onde que ele vai falar aqui, ó, do capítulo 3. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha o versículo, só o versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo está dizendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então presta bem atenção nisso. Jesus Cristo está falando com um homem religioso, Nicodemos, que tem cargo. E quando você começa a ler as Escrituras, você começa a ver o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque para Ele perdoar o pecado de qualquer pessoa, essa pessoa tem que se arrepender. Ela tem que reconhecer que ela está no erro, ela está no pecado. Se ela não reconhecer, ela não é perdoada. Ela não é perdoada. Você lembra quando Jesus Cristo ele fala para a mulher samaritana, em João capítulo 4. Ele vai dizer assim, ó, e Deus procura verdadeiros adoradores. E ele sai procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. E você já tentou? Eu creio que você já tentou. Todos nós tentamos. Às vezes evangelizar. Aceita Jesus. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade, a vida. E essa pessoa, ela não se entrega, ela não se arrepende, ela continua no erro. Ou no erro vivendo nas coisas do mundo, não reconhecendo que é um pecador, uma pecadora, ou até mesmo em religião. Vamos colocar um exemplo, um católico. Você já evangelizou um católico? Sim ou não? Você tentando, às vezes você usa até mesmo textos. O Salmo 115, um texto bem claro, bem fácil. Salmo 115. Um salmo bem fácil de evangelizar, mas o coração dessa pessoa está duro. Olha no versículo 2 em diante, até o 8. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Porém, o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe aprouve. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Um texto claro desse daqui. Um texto que não deixa dúvida nenhuma, que não pode adorar a imagem. Assim, mas o coração dessa pessoa está duro. Se prega, se ensina, mas o coração dessa pessoa está duro. Aqui nós vemos assim um poder que Deus ele não entrega, não se revela a qualquer um. E eu vou provar isso nas Escrituras. Ele não se revela a qualquer um. E devemos assim agradecer pela graça, pelas revelações que Deus tem nos dado, pela misericórdia, porque Ele fala assim: não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Isso é graça, isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. É igual assim, ó, presta bem atenção. Como Deus ele age. Você vê que em 1 Samuel capítulo 16, vamos até lá. Ele vai mandar
Samuel na casa de Jessé. Põe para mim. Pra cá. Samuel, quando vê Eliabe, ele fala: com certeza é esse. Com certeza é esse. E Deus vai falar assim: nananina não, Samuel. Você vê a aparência, Samuel. Eu olho é o coração. Eu olho é o coração. Aqui, ó, vamos aqui nesse aqui, ó. Quer ver? Eu gosto dessa linguagem aqui, Denise. Eita, eu estou aqui em Números hoje. Aparecendo. Vamos, Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Olha aqui, ó, no versículo 6 até o 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Ele rejeitou. Deus, ele rejeitou Eliabe. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha agora o Salmo 32, é uma profecia que Davi, ele vai dizer, depois até mesmo Paulo, ele vai citar essa profecia, e eu cito nos tempos de hoje. Então Davi citou nos tempos dele, no tempo dele, Paulo, ele também citou no tempo dele ali, e hoje eu cito nos tempos de hoje. É uma profecia. Então olha aqui, Salmo 32, versículo 1 e o versículo 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Olha, agora vamos em Romanos capítulo 4, porque Paulo, ele vai falar essa mesma profecia. Por isso que eu falo assim, quando Deus, ele escolhe, ele fala assim: não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Romanos capítulo 4, versículo 6 até o 8. Deixa eles acharem. Só para a gente ver o poder do nosso Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Versículo 6 até o 8. Assim também, Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Olha, ele está falando as mesmas falas que Davi. Ele está trazendo uma profecia. Isso é uma profecia até nos tempos de hoje. Quando fala bem-aventurado, ele está falando feliz. Feliz é aquele que Deus, ele se revela. Aquele que Deus, ele fala assim: ei, eu estou trabalhando na sua vida. Tenha paciência, meu irmão e minha irmã, porque o trabalhar de Deus não é igual ao nosso. Eu estava conversando hoje 7 horas da manhã. Assim, uma moça entrou dentro da igreja, assim, ela se ajoelhou, era triste, meu irmão. Se ajoelhou assim, chorando. Falou assim: meu, eu estou pedindo para Deus me ajudar, para me largar dos vícios. E eu falei assim, ela veio na pessoa certa, né? Que eu fui viciado. E eu falei assim para ela, falei assim: minha irmã, continua insistindo. Continua, tenha paciência. Deus me libertou, fiquei 4 anos assim, buscando. E continua, firme, e não desiste. E olha aqui, ó, meus irmãos, por isso que eu falo, isso é graça. Já que estamos em Romanos, vamos aqui, Romanos capítulo 10 agora. Vou pôr nessa versão aqui que eu gosto. Por isso que eu trouxe essas 2 Bíblias. Romanos capítulo 10, o versículo 20, Denise.
E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Oh, isso é tremendo. Em João capítulo 6, Jesus Cristo, ele está pregando, ele está evangelizando. Ele está evangelizando. E os judeus, eles começam a murmurar. Eu vou até pôr aqui, porque eu preciso. João capítulo 6. E os judeus começaram a murmurar. Aí Jesus Cristo, ele lança um papo reto para eles. No versículo 44, ele vai falar assim, ó, por conta da murmuração dos judeus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele fala assim: eles estão murmurando, eles não estão crendo em Jesus. E ele fala assim: ó, ei, ninguém pode vir a mim se o Pai não libertar, se o Pai não trouxer. E é bem forte isso, que Jesus Cristo, ele está no debate com os judeus, e ele vai dar umas palavras duras para os judeus. Os discípulos, que era para ter a mesma concordância que Jesus, vai começar a murmurar contra Jesus, e vai dizer assim: que palavras duras, Jesus, é essa? Eu acho que eles estavam preocupados com a multidão. Deu trabalho para evangelizar essa gente, Jesus, o Senhor tem que ser carinhoso. Aí Jesus Cristo olha para eles: vocês não veem que isso causa escândalo? Eu estou tentando levar o evangelho e vocês estão indo contra mim. Isso causa escândalo. Aí Jesus Cristo vai dizer até mesmo para eles: ei, ninguém pode vir a mim se Deus não permitir. Eles ouvindo essas palavras, eu não vou ouvir isso não. Eles deixaram de seguir Jesus. Jesus, ele olha assim para Tomé: Tomé, você quer ir junto com eles? João, você quer ir junto com eles? Pedro, você quer ir junto com eles? E Pedro vai dizer assim: não, somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Olha aqui no versículo 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Pode ler até o 68. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Você vê o poder. Jesus Cristo está dizendo: ninguém pode vir a mim se Deus não permitir. E é muito forte isso, meus irmãos. Tem pessoas que acham assim: não, hoje eu vou lá, assim. Por isso que às vezes vai e não fica, sai, porque ainda não foi liberto. Você tem que, assim é Deus. Mostra a misericórdia de Deus. Assim, olha, eu gosto do livro de Romanos, né? Porque o Paulo, ele vai deixar bem claro: não é por força, não é por insistência. Assim, a pessoa pode insistir o que for. Se Deus, ele não quiser se revelar para ele não se revela. A pessoa pode implorar, se ele não quiser, ele não se revela. E o texto, para não ficar nas minhas palavras, o texto deixa bem claro, mostra quem é o nosso Deus, o poder que ele tem nas nossas vidas. Romanos capítulo 9, meus irmãos, eu amo esses textos. Olha aqui, Denise, olha o ouro. Isso é um ouro, meus irmãos. Isso é um ouro. Ó, no versículo 6, assim, vamos mastigar com calma até o 7. Vamos. Romanos capítulo 9, versículo 6 ao 7. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas Isaque será chamada a tua descendência. Olha o que ele está falando. Nem todos de Israel de fato são israelitas.
Quando fala assim, israelitas verdadeiros, escolhidos. Por isso que ele vai dizer, até mesmo Mateus capítulo 7, no versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. E olha aqui, olha o poder, por isso que eu falo, aqui é um ensinamento para a gente sempre temer mesmo, e buscar o Deus Todo-Poderoso, se afastar das coisas do mundo, porque olha, ele vai dizer que ele amou Jacó e se aborreceu de Esaú, antes, Denise, antes deles nascerem. Antes de Deus nascer, Deus olhou assim e falou assim, olha, eu amei Jacó, Esaú eu não gostei dele. E Deus ele faz isso com quem ele quer. Olha aqui, é muito forte aqui no versículo 11, olha, lê para mim, fazendo, para não ficar as minhas palavras, eu só leio e repasso assim as coisas de Deus. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Olha, eles não tinham praticado nem obra nenhuma, nem o bem nem o mal. E olha aí o que ele vai dizer. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E olha que forte isso aqui, ó, no versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Olha como ele fala, se Paulo ele está dizendo, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque fala assim, então como é o livre-arbítrio? Se por exemplo Deus escolhe quem vai ser salvo, quem ele quer se revelar, igual eu falo, Deus ele sonda o coração, ele é Deus. E ele sabe quem é falso, quem não é, quem vai servir, quem não vai, e ele é Deus. Deus ninguém engana. Deus, ó Denise, é diferente. O William, ele pode fazer uma surpresa para você, comprar um buquê de rosa e você ficar lá esperando. O que você tem, William? É uma surpresa a você. E de repente ele, você fica toda ali, que bonito. Com Deus você não consegue fazer isso. Você fala assim, você está escondendo que aqui Salomão vai falar que nada é novo para Deus. Você não pega ele de surpresa. Você não faz isso. Você não pega ele de surpresa, né? Você não pega ele de surpresa. E olha aqui, ó, no versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Versículo 15. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprove. Ter misericórdia e compadecer-me e de quem me aprove ter compaixão. Eu terei misericórdia. Ele é Deus. Não é tremendo isso, meus irmãos? Eu tenho misericórdia de quem eu quero. Ele é Deus. Por isso que quando eu oro para Deus, Deus Todo-Poderoso. A tua palavra fala, agindo Deus, quem impedirá? Quem pode livrar o homem da mão de Deus, Pai? Eu apresento a minha filha para ele. Deus, Jesus Cristo disse que ninguém vai a ele, ninguém se arrepende se o Senhor não abrir o coração. Então abra o coração, Deus Todo-Poderoso, traga para a tua presença. A tua palavra fala que nós somos a luz, e somos luz dentro de casa. O Senhor tem visto o meu comportamento? Então eu converso com Deus conforme a palavra dele. Conforme a palavra dele. Conforme a palavra dele. Porque, repete para mim aqui, Denise, o versículo 15, do 14 até o 15. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver. Ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. É igual, por exemplo, ele fez com Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele fala em Jeremias, é o meu servo. O Nabucodonosor, ele adorava imagem, e Deus chama ele meu servo. Meu servo. Quando Nabucodonosor estava lá na glória, em paz, Deus ele dá um sonho para Nabucodonosor. E Daniel vai explicar o sonho para Nabucodonosor. Que o sonho dizia assim, que Deus iria fazer Nabucodonosor um rei, um homem, todo bonitão, andar igual um animal no meio do mato.
7 anos, comendo igual um animal. Deus, você vê o poder de Deus? A unha desse rei, não estou falando de qualquer hominho não, estou falando de um rei, ia ficar igual de águia, andando assim, ó. Imagina, ficou 7 anos perdido no meio do mato. Aí Daniel fala assim para ele: rei, se você se arrepender, aceitar Deus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador, Ele não fará isso, porque uma coisa que faz Deus voltar atrás é se alguém se arrepende. Se alguém se arrepende. Se alguém se arrepende. E Nabucodonosor, ele ouviu como parábola. Ele não vai ouvir. 7 anos, você imagina, 7 anos, todo mundo, cadê o rei? Sumiu o rei. As pessoas procurando, e o rei? Conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus. É igual assim, as pessoas falam até do livro bíblico. Deus, ele fala em Romanos capítulo 1, versículo 28. Ele deixa bem claro: e por haveres desprezado o meu conhecimento, eu os entreguei às concupiscências. Ele fala: eu os entreguei. É o poder dele. E aqui deixa bem claro, meus irmãos, o poder. Por isso que eu falo assim, ó, você nunca pode sair da presença de Deus. Você nunca pode deixar de congregar. Você nunca pode deixar de se alimentar. Você nunca pode deixar de se humilhar perante Deus, de reconhecer que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele tem todo o poder sobre a sua vida, que você não tem poder nenhum, que você é um fraco, que você necessita da misericórdia dEle, né? Por isso que devemos sempre estar perto dEle. Olha no versículo 16 até o 18. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Quem é que endureceu o coração de Faraó, minha gente? Quem era? Quem era que endureceu o coração de Faraó? É Deus. É Deus. E olha aqui no versículo 18. Logo, tem Ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Você entendeu? Por isso que eu falo, devemos temer. E as pessoas não temem. As pessoas querem pregar de qualquer jeito, querem falar de qualquer jeito. Devemos temer. Ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. E eu gosto assim das colocações de Paulo, que Paulo parece que está vendo, assim, sentindo que pessoas têm dúvidas e vão fazer pergunta. E ele vai dizer assim no versículo 19: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Olha o que ele vai falar para o povo que às vezes tem dúvida. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Olha aqui ele falando, ele pensando assim, tem pessoas que tá assim, de que Deus se queixa? No versículo 19: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Agindo Deus, quem pedirá? Quem pode livrar o homem da mão de Deus? Olha aqui no versículo 20, lê para mim, Denise. Quem és tu, ó homem? Olha como ele fala: quem és tu, ó homem? Para discutires com Deus. Para discutir com Deus. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Olha, porventura pode um objeto discutir com Deus: por que me fizeste assim? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, Deus, ele faz vaso para a honra e vaso para a desonra. Ele faz conforme. Tem pessoas que vai fazer pessoas ir para a luz, e tem pessoas que vai fazer pessoas ir para a treva. Ele faz o vaso de honra e o vaso de desonra. Nada sai do controle de Deus. Nada. Ninguém tem esse poder de fazer qualquer coisa sair do controle de Deus. A nossa vida está no controle dele.
Então, se você já entregou a sua vida na mão dele, então confia nele, tenha paciência, que ele está te transformando, né? Isso é com o tempo. É igual ele andando junto com Pedro, 3 anos, Jesus com Pedro, e ele fala assim: Pedro, quando você se converter, você ajuda os seus irmãos. Pedro não era convertido ainda, é um tempo para conversão, gera um tempo, e muitas pessoas não têm paciência. Não tem paciência e se cumpre, porque nada sai do controle da mão de Deus. Igual eu disse assim, ó, Jesus Cristo ele fala por parábolas para muitas pessoas. É igual a parábola do semeador, Marcos capítulo 4. Você põe para mim? Marcos capítulo 4, a parábola do semeador também vai estar em Mateus capítulo 13. Jesus Cristo vai falar a parábola do semeador. Os discípulos, eles vão ficar observando, e eles vão perguntar para Jesus: Denise, por quê? Para eles, Jesus, o Senhor fala por parábolas, e para nós não. Aí no versículo 11, Jesus Cristo vai dizer, até o 12. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Então, ó, a voz é dado. É igual eu comecei com o evangelho relatado por João capítulo 3. Ele falando com Nicodemos: em verdade, verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui, ó, Deus está mostrando aquilo que está em oculto na palavra dele para as nossas vidas. Nós estamos vendo ali coisas que estão em oculto para muitas pessoas, e as pessoas não conseguem entender. E por que elas não conseguem entender? No versículo 12: para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Olha, para que eles não se convertam, porque se eles se converter, automaticamente Deus tem que perdoar o pecado. Você vê o poder, Jesus falando por parábolas. E os discípulos falam: por quê? Por quê? Lê novamente agora, do 11 até o 12. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Ó, então é igual o texto que iniciamos. Quando Jesus Cristo está falando com Nicodemos, ele está falando de nascimento. Nascimento. Então o primeiro passo é a pessoa se arrepender. Se arrepender daquela velha criatura. E se arrependendo, ele fala já do batismo entre as águas. Você vê que, voltando aqui no Evangelho de João capítulo 3, no versículo 12, ele vai dizer assim, ó, para Nicodemos. Ele está falando de batismo, falando de um novo nascimento. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, tem muitas pessoas que às vezes estão nos assistindo que ainda não é batizado. O primeiro passo, você tem que se arrepender e descer nas águas, se batizar. Isso é terreno, é o primeiro passo que ele está falando. Aí ele vai começar a revelar o que está em oculto na palavra dele. Ele vai começar a falar as coisas celestiais. As coisas celestiais, as coisas celestiais. Então o primeiro passo é descer nas águas. É descer as águas. Aí Deus se revelou para essa pessoa. Quando essa pessoa se arrepende. Se arrepende. E eu falo assim, ó, e tem pecado. Por exemplo, por mais que uma pessoa é batizada,
Tem pecado que Deus, assim, a pessoa se batizou e ainda Deus não perdoou. Assim, eu vou colocar um exemplo do pecado, o perdão. Às vezes a pessoa se batizou, mas não sabe perdoar. Não sabe perdoar. E isso é um pecado, porque aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, capítulo 6, aqui, o versículo 9 em diante, ele vai ensinar o Pai Nosso. E no versículo 12 ele vai falar do perdão. Então no versículo 9, ele vai dizer assim, ó: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então Deus, Ele nos perdoa. Deus, Ele nos perdoa, mas a partir do ponto que um irmão não libera o perdão para outro irmão, Deus acaba não perdoando. Porque aqui no versículo 15, ele vai dizer assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, ó, uma pessoa, hoje o ensinamento é esse, é nascer de novo. E uma pessoa que nasceu de novo, ela faz conforme a palavra de Deus. Ela nasceu de novo. Então uma pessoa que nasceu de novo, porque ele fala assim: verdade, verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E uma pessoa que é nascida do Espírito Santo, ela libera o perdão. Ela libera o perdão por qualquer coisa, por algo que às vezes é doloroso. Essa semana, quinta-feira passada, eu tive uma reunião com essa irmã aqui, ó, Keikon. Não sei se os irmãos conhecem, mas nos anos 90, eu creio que foi nos anos 90, né? Assim, né? Nos anos 90, o filho dela foi sequestrado e mataram o filho dela. E era um segurança. A criança reconheceu, falou assim: esse é o segurança do meu pai. Aí o cara matou essa criança. E eu conversei com ela e ela falou que, por exemplo, ela tinha uma mágoa, ela tinha uma raiva. E eu vi um vídeo do esposo dela no Facebook. Eu estava estudando sobre um pouco o caso deles. E o pai desse menino, ele pegou e falou assim que ele queria matar. A raiva dele era tanta que ele queria matar esses homens que mataram o filho dele, que ele até estava planejando de entrar dentro do presídio, né? Assim, com essa desculpa do perdão. Não vou perdoar ele, mas a intenção dele ali era descontar a raiva. O que você fez com meu filho? E ele consegue, tanto ele como ela. 2 não aparece, só aparece um. Mas quando ele está na presença desse rapaz, ele pergunta assim no vídeo: você sabe o que eu vim fazer aqui? E o cara ficou olhando assim para ele. Ele falou assim: olha, eu vim liberar o perdão na sua vida. Eu te perdoo, viu? Eu te perdoo. Mas foi forte que ele fala depois, que ele fala que sai um peso. Aquilo estava matando ele. Um peso. Ele tirou um peso. Eu estava conversando com essa aqui, e ela falou assim: pastor, quando liberamos o perdão para ele, olha, sai um peso da minha vida. Que Deus até me abençoou. Eu não poderia ter filho, e Deus me deu uma filha. E eu falo assim: ó, tem muitas bênçãos retidas por conta do perdão. Por causa que a pessoa não perdoa. Isso é um pecado também. A pessoa não perdoar. Eu lembro que uma vez no monte, uma moça, ela falou que ela estava muito doente, que ela passava pelos médicos, e os médicos não sabiam o que ela tinha. Ela falou: meu, você não tem nada. E ela estava morrendo. E ela orava, buscava Deus no monte, até que um dia Deus, Ele tocou lá na ferida dela. Ei,
Você precisa perdoar o seu pai. Aos olhos do pai, Denise, não tinha mais briga nenhuma, estava bem. Mas tem pessoas que perdoam assim na cara, senão você me perdoa, mas carrega aquela mágoa assim no coração. Quando está perto assim, fica assim: olha quem está aqui. Ah, meu Deus do céu. Não vejo a hora de ir embora essa pessoa. A mágoa mata as pessoas, meu irmão. Às vezes a pessoa libera o perdão da boca para fora, mas por dentro ali, ó, só Deus sabe, aquela mágoa está matando. E era uma doença que estava nela, estava matando ela. Matando, até que ela ligou para o pai dela. Aí o pai dela: filha, como você está? Aí ela pega e fala assim: pai, eu estou te ligando para te pedir perdão. Do que, filha? Pai dela: do que? As coisas lá do passado. Filha, nós já conversamos sobre isso, para mim está tudo tranquilo. Mas para ela não. Para ela não. Aí ela falou assim: mas para mim não, pai. Agora a partir de hoje está tudo tranquilo. Eu te perdoo mesmo de coração. Ela foi curada. Ela recebeu a bênção dela. Ela foi curada. E assim é, meus irmãos. Assim é. Às vezes você pode ter um problema com o pai, com o vizinho, com discussão. Você tem que liberar esse perdão. Porque pensa junto comigo. Olha de onde que Deus te tirou. E olha assim para você, que eu olho para mim. Você parou de pecar, ó, bonitão, bonitona? Você parou de pecar? Deus não tem te perdoado todos esses dias? E às vezes a gente peca tanto no dia, que às vezes a gente não libera um perdãozinho, que é do nada, uma coisinha tola. E muitas pessoas morrem com isso, com essa doença. E a palavra deixa bem clara. Por isso que eu falo, uma pessoa que nasceu do Espírito Santo, ela libera o perdão. Eu estava conversando com o Wellington aqui, ele estava pregando. Ele falou assim: pastor, isso aconteceu comigo. Eu tive um problema com meu vizinho, discutimos feio, e me converti. Tempo desse eu estava lá lavando o carro, o vizinho estava na rua. Deus falou assim: ô bonitão, chegou a hora de você acertar aquela conta com o seu vizinho. E eu falei: tá bom, eu vou. Você me perdoa, vizinho? O vizinho: claro que eu te perdoo. Faz um pix aí para mim de R$1.000 aí que tá tudo paz. Mas ele liberou o perdão. Não, uma pessoa que é nascida do Espírito Santo, ela libera o perdão. É igual eu falo: se Deus não fala mais por parábolas com você, se Deus se revelou mesmo para você, você conhece o amor dele. E não tem por que você agir de outro modo com outra pessoa. É igual aqui, ó, vamos finalizar, Mateus capítulo 18. Versículo 21, eu gosto dessa parte aqui, Denise, por quê? Porque assim, Pedro, parece que Pedro, ele estava contando, eu acho que alguém estava aprontando com Pedro, não é possível. Mas que Pedro, quando escutou aquela pregação de Jesus, dizendo: ó, você tem que perdoar 7 vezes no dia, ele ficou contando, a pessoa aprontando com ele. E ele falou assim: não, eu preciso conversar com Jesus, que eu acho que já até passou. E ele vai perguntar para Jesus: quantas vezes a gente tem que perdoar um irmão? Aqui no versículo 21 até o 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ó, meu irmão, às vezes eu estou falando com o irmão que está nos assistindo, ou até mesmo com alguém aqui. Às vezes a pessoa está ouvindo por parábolas. Se perguntar o que pregou, não entendi nada. E não vai perdoar o irmão. Mas se você tiver uma rixa ali com qualquer pessoa, com mãe, com pai, com filho, com vizinho, com a ex, vai pedir perdão. A ovelha de Deus ouve a voz dele. Vai pedir perdão. Peça perdão. Tira essa mágoa. Coloca uma paz aí. Se você já tem o Espírito Santo, se Deus já fala contigo. Porque olha aqui a comparação que Jesus Cristo vai dizer.
a comparação que Jesus Cristo vai trazer numa parábola, no versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Denise, ele devia muito, sim ou não? Então, olha lá, ele devia muito. A dívida dele era alta. E aí, Denise? Então, aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ele perdoou a dívida, ele não ficou devendo nada, concorda? Como está escrito aí? Assim é Deus nas nossas vidas. Vamos jogar isso para as nossas vidas. Deus, ele perdoou dos seus pecados, ele não lembra mais. É vida nova. Mas para isso você também tem que agir do mesmo modo que ele. Você é filho dele. E agora você tem que dar esses frutos também do perdão. E olha aqui, ó, o que vai acontecer com esse homem? Esse homem vai agir diferente. E é um exemplo que Deus está trazendo para a gente consertar as nossas vidas. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Ô Denise, será que através dessa pregação também as pessoas estão nos assistindo, depois quando terminar essa pregação, essa pessoa vai fazer a mesma coisa? Que vai se cumprir essa profecia? Não, né, Denise? Não pode se cumprir essa profecia. A pessoa ouviu uma pregação dessa, a pessoa continuar do mesmo jeito, pegar lá a pessoa, igual eu fui no monte lá, misericórdia, meus irmãos. Eu fui no monte, Aurélio, que misericórdia, eu peço misericórdia. Um pastor no monte, nós descendo, né? E ele falou assim: Jesus, esse crente macumbeiro, corta a língua dele, Jesus. Eu falei: que misericórdia. Era um pastor: corta a língua dele, Jesus. Mata esse infeliz, Jesus. Eu falei: misericórdia, meu irmão. É filho de Balaão, filho de Maria Madalena. Eu falei: meu Deus do céu, meu irmão. Eu estava ouvindo uns absurdos, né, Denise? Olha, e ele gritava. Eu falei: meu Deus do céu, esse rapaz não lê a Bíblia não. Não lê a Bíblia não, meu irmão. Então aqui, ó, você tem que tomar um grande cuidado. Quando você sair daqui, eu estou falando que você tem que agir diferente. Você não pode, essa profecia não pode se cumprir. E se cumpre na vida de muitas pessoas. Quando sai, aí vê lá a ex lá, ou o pai, ou a mãe, ou o vizinho, a mesma coisa, estrangulando. É você, não te perdoo não. E aí, Denise? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-se mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. É forte, meu irmão. É forte. Você vê que, ó, Jesus Cristo,
Você lê lá o Evangelho de Lucas, de Mateus, você vê que ele foi açoitado ali, bateram nele, cuspiram nele. Ele lá na cruz, assim, de coração, assim, ó, ele declara: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo, Pai. Ele nos perdoou. Pessoas batendo, pegava a barba dele. Isaías fala que pegava a barba dele assim, era um de um lado, o outro do outro. Feriram eles com golpes. Quem é que está te acertando? Pá, ei, adivinha aí. Você imagina ele olhar lá de cima assim, sofrendo. E ele fala assim: Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Estevão fala, por isso que eu falo, um irmão, uma irmã que tem o Espírito Santo se desprende das coisas desse mundo, vive conforme o Espírito Santo. Estevão estava sendo apedrejado, assim, pá, 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 caia, pá. Ele olha assim para o céu, meus irmãos, e ele vê Deus e Jesus. Ele vai olhar para aquele povo que estava apedrejando, pá! Ele fala assim: Pai, não ponha nele esses pecados, não ponha ali neles esse pecado. Não, perdoa, não põe nele. Uma pessoa que tem um Espírito Santo, você pode estar levando pedra, você perdoa, e você ainda declara: Pai, não põe nele esse pecado, não põe. Você libera. Essa pessoa não tem pecado contra ti. Ela está te apedrejando, mas você libera. Essa pessoa, ela está livre. Está livre. Está livre. Isso no mundo espiritual tem um grande poder. Você tem que liberar perdão. Liberar nas pessoas também. Liberar. E quando você libera, você sente um alívio. Você vê que Estevão, ele sente: recebe a minha alma aí, Pai. Então você tem que liberar esse perdão. Essa é a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Igual eu disse assim, se Deus se revelou para você, se Deus não se revelou, né, você vai continuar com esse coração de pedra, com essa mágoa. E tá no cemitério, tá cheio de gente assim, que morreu com uma mágoa no coração. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. E ó, a história dela, assim, foi muito bonito mesmo, assim, de ouvir mesmo dela. Sentir uma paz, você conversar mesmo com a pessoa, você sentir a paz ali, né? A vida seguiu, liberou perdão e é bênção. Amém? Podem ficar de pé. Amém, meus irmãos.